Em paz, irmãos, boa noite. Boa noite. Vou esperar que dê uma ajustada aí no microfone, tá dando um pouco de microfonia. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Nós estamos nas quartas-feiras desse mês de dezembro, declarando palavras sobre o ano de 2024, profetizando sobre o ano de 2024, a vontade do Senhor. E, na verdade, hoje vai ser a última quarta com culto normal, desse ano. Porque próxima quarta nós vamos ter aqui o especial do The Chosen. E na última quarta-feira nós vamos ter aqui a Festa das Cores, com a celebração de todas as nossas células. Amém? Então, essa é a última quarta que nós vamos ter pregação normal, mensagem normal, nesse ano de 2024. Então, hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu coloquei como tema: veja, planeje e profetize. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos estar com um data show novo, porque esse aqui está nas últimas. A gente faz um slide lindo, gente. Quando eu olho, chega a dar um desgosto. Porque a gente leva tempo para preparar e tal. E quando eu olho aqui para trás, que eu vejo essa marmota, mas semana que vem, o data show novo vai estar instalado e nós vamos estar aí com cores vivas. Então, veja, vamos lá, diga comigo: veja, planeje e profetize. Primeiro texto, Êxodo 25, verso 9. Êxodo capítulo 25, verso 9. Na versão Almeida, revista e atualizada. Pode baixar meu microfone, tá? Estou tendo que afastar da boca, porque está muita microfonia. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse primeiro versículo que eu coloquei é Deus falando com Moisés. Moisés, segundo tudo que eu mostrar a você para modelo do tabernáculo e para os móveis do tabernáculo, você vai fazer exatamente o que você viu. Então, a primeira coisa que eu quero falar, irmãos, é que nós precisamos ver antes de planejar, antes de profetizar. Muitas vezes nós estamos profetizando sobre alguma área da nossa vida, mas nós não tivemos uma visão de Deus. Nós não ainda percebemos o que Deus quer para aquela determinada área. E a gente fica então planejando e profetizando sobre algo que Deus não mostrou. E sabe o que vai acontecer? Nada. Nada, porque Deus tem compromisso com a palavra que Ele libera. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Aí Ele se compromete. Em cima do que Ele fala, a gente planeja e a gente começa a profetizar. E então a resposta vem. Então, muitas vezes nós estamos fazendo planos, e você pode aplicar essa palavra a qualquer área da sua vida. Nós estamos falando de 2024. Nós vamos entregar aqui a vocês um marcador onde você vai colocar alvos para a sua vida espiritual, alvos para a sua família, alvos para as suas finanças, para as suas emoções, para a sua vida profissional. Ou seja, nós temos diferentes áreas da nossa vida e nós vamos estabelecer alvos. Mas eu te pergunto, Deus falou o que a você sobre cada área da sua vida? Você está buscando o modelo? Você está buscando a planta que o Senhor desenhou? A gente que já construiu casa, e se Deus quiser agora em 2024, eu e Cristiane vamos estar construindo a nossa nova casa. Mas sabe o que foi primeiro que foi feito? Uma planta.
Uma planta. A planta é um modelo. E na planta tem medidas. Na planta tem a elevação do terreno. O que deve ser feito de corte. Por que uma planta? Porque quem for executar tem que seguir exatamente aquilo ali. E acaba que você economiza muito dinheiro se você seguir uma planta. Hoje de manhã eu estava falando lá com os pastores em Serra, né? Quando nós formos comprar nosso terreno, que Deus vai nos dar nessa cidade, e quando nós formos construir, nós vamos fazer uma planta. Por quê? Porque nós queremos seguir exatamente o que está na planta, para depois a gente não ter que desmanchar, perder dinheiro, ter prejuízo. Quando você faz uma coisa sem planta, sem um modelo, sem um desenho, sabe o que acontece? Você tem que às vezes alterar, você tem que mexer. Aí tem as famosas gambiarras, né? Eu não sei se você já viu na internet, tem algumas gambiarras que eu fico assim, meu Deus, como é que alguém foi capaz de construir uma coisa dessa? Eu vi uma porta aberta no primeiro andar e a porta abre para o nada. Quem abrir a porta cai. É uma porta-janela, sei lá o que é. Ou é uma janela-porta. Por quê? Porque foi feito sem planta. E nós temos aqui Deus dizendo, Moisés, eu vou te mostrar um modelo, eu vou te mostrar um desenho, e segundo esse desenho, você vai fazer tudo. Vamos para o próximo texto, Êxodo 25, verso 40. É o mesmo capítulo, agora Deus está finalizando o capítulo, a fala, e Deus então dá a mesma ordem. Gente, quando Deus fala duas coisas, quando Deus fala duas vezes a mesma coisa, preste atenção. Jesus geralmente nos evangelhos dizia o quê? Uma verdade, aí ele finalizava dizendo, em verdade vos digo. Olha, quando Jesus diz em verdade vos digo, para e obedece. Porque é igual a nossa mãe, né? Quando minha mãe, quando ela me chamava de Marcos Alexandre Pires da Rocha, eu já sabia que vinha chumbo grosso, né? Quando ela estava numa boa, aí ela me chamava de Marquinhos. Mas quando ela dizia Marcos Alexandre, ou seja, Deus agora vai dizer a mesma coisa para Moisés. Verso 40. Vê, Moisés, escuta bem. Tudo, pois que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, essa primeira parte dessa mensagem é, veja, nós temos que ir buscar o coração de Deus para o que Ele tem para o ano de 2024. Não é você pressupor, não é você fazer planos da sua cabeça. Pode ser até bons planos, mas pode não ser os planos de Deus. Pode ser que você tenha boas intenções, mas pode não ser a vontade de Deus. Então, nós precisamos buscar, Senhor, o que Tu queres para a minha vida profissional em 2024? Pegando uma área, né? Assim, eu escolhi aleatoriamente, tá? Vida profissional. Senhor, eu quero que o Senhor me diga o que é que o Senhor tem para a minha vida profissional. Fale comigo. Me dê a planta, me dê o modelo. Me dê as instruções. Vamos agora para outro texto, mas é bem parecido com esse aqui. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, o verso 19. Agora é Davi com Salomão. É bem parecido com a fala de Deus com Moisés. Bem parecido. Agora vamos lá. 1 Crônicas 28, 19. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito,
Olha, irmãos, como o nosso Deus é específico. Davi estava falando com seu filho, Salomão. Salomão iria sucedê-lo. E Davi estava agora preparando Salomão para assumir o trono. Davi chama Salomão e diz: tudo isto me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Provavelmente Davi estava com um desenho, abriu o pergaminho, não tinha papel naquela época ainda. Então, era em couro, né, de animal. Abriu ali, esticou e disse: olha, tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor. Meu Deus, que coisa linda. É quando alguém vai buscar o coração de Deus. Não faz as coisas da cabeça. Não faz as coisas, não é, só pensando e calculando, humanamente falando. Mas é alguém que vai buscar o coração de Deus. Queridos, quanta dor seríamos poupados. Quantos prejuízos a gente seria poupado. Eu digo isso por experiência própria. Todas as vezes que eu busquei o coração de Deus, todas as vezes que eu obtive uma palavra, todas as vezes que o Senhor me mostrou algo antecipadamente, porque visão aqui é ver antecipadamente. Por exemplo, nós estávamos em Brasília e éramos apenas alunos de Instituto Bíblico. E o Senhor me mostrou antecipadamente que eu e Cristiane deveríamos voltar para Garanhuns. Aqui a gente iria casar e nós começaríamos o nosso ministério aqui em Garanhuns. E Deus foi muito específico. Ele me deu palavras, Ele falou, eu compartilhei com Cristiane. A princípio ela estava bem resistente, porque ela não queria voltar para Garanhuns. A gente não queria. Era como se fosse um retrocesso, voltar para Garanhuns. Mas eu disse: Cristiane, Deus está nos mandando de volta para Garanhuns. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma instrução. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho uma palavra já, e nós vamos pedir a Deus confirmações. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele confirme essa palavra. E Deus trouxe confirmações. E nós obedecemos. Então, como é bom quando a gente procura o coração de Deus. Quando a gente busca as intenções do coração de Deus. E a gente vê antecipadamente. Mas eu me lembro que em 2005, 2006, não lembro exatamente qual foi desses anos, mas nós estávamos passando um momento financeiro bem complicado. E eu, da minha cabeça, tomei uma iniciativa. Eu não busquei o coração de Deus. Eu não busquei uma palavra, eu não busquei a mente de Deus. E eu entrei em contato com uma pessoa em Maceió, ela disse que tinha uns computadores lá para vender. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas eu sempre uso ele como exemplo. Eu fui para Maceió, comprei uns 3 computadores velhos lá e trouxe aqueles desktop, aquelas torres, né? Os mais antigos aqui sabem, né? Hoje a gente quase não vê mais desktop, né? E eu trouxe. Quando eu cheguei aqui, um deles já não funcionou. Aí, quando eu liguei o outro, que eu mexi, queimei o outro. Aí, para consertar o que eu tinha queimado, eu pedi uma placa-mãe de um amigo. Queimei a placa-mãe do amigo. Aí só foi nesse momento que eu parei. Disse: não, peraí. Eu acho que Deus não tem isso para mim. Mas se eu tivesse buscado a Deus antes, eu não teria tido prejuízo. Estão me entendendo? Então, uma coisa é você buscar Deus antes de decidir. Antes de planejar, antes de profetizar. Você busca o coração de Deus antes. Senhor, me dá a tua direção, me dá a tua palavra. Para o ano de 2024, minha vida espiritual, minha família, minhas finanças, meu casamento, minha vida profissional, minha vida sentimental. Senhor, me dá um modelo, me dá uma planta,
me dá um mapa. E aqui nós temos então, Davi dizendo a Salomão que ele tinha recebido escrito. Me foi dado por escrito, por mandado do Senhor. Então, a primeira parte dessa palavra é isso. Primeiro você tem que ver a coisa antecipadamente com os olhos de Deus. E tem pessoas aqui que já quebrou muita cara. E Deus está te dizendo que você quebrou a cara porque você não buscou o coração dele. Você fez por conta própria. Eu não sei quem é, tá? Mas tem pessoas aqui que já agiram por conta própria. E porque você agiu por conta própria, você não buscou o coração de Deus. Você não buscou uma palavra de Deus. Você não pediu ao Senhor: Senhor, me diz se é para eu fazer isso. Isso trouxe perda, isso trouxe frustração, isso trouxe perdas financeiras. Mas mais do que perda financeira, isso feriu pessoas. A gente sabe, queridos, de pessoas que perderam o casamento, perderam filhos, perderam a família por decisões erradas. Então, a primeira coisa, antes de você escrever qualquer alvo, antes de você escrever... Agora, é claro, tem coisas que já estão explícitas na palavra. Eu vou escrever alvos para a minha família, por exemplo. Já está claro na palavra de Deus que Deus quer que a minha família se converta. É diferente. Certo? Está claro na palavra que Deus quer que todo mundo se converta. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Tem coisas que já está claro na Bíblia. Mas tem coisas que não. Então é para aquelas coisas que não estão claras. Por exemplo, a nossa volta para Garanhuns. Não estava claro na Bíblia. Não tinha nada. Era algo muito pessoal. Era algo muito específico. Quando eu fui casar com Cristiane, o que é que estava claro na Bíblia? Quando eu fui casar com Cristiane? Que tinha que ser uma mulher de Deus. Uma filha de Deus. Já que eu sou filho de Deus, eu tenho que casar com uma filha de Deus. Então isso está claro na Bíblia. Uma mulher temente a Deus, uma mulher cheia do Espírito. Uma mulher que compartilhasse da mesma visão, do mesmo chamado. Então, essas coisas estão claras. Mas o que é que não estava claro? E eu estou falando de algo pessoal, certo? Eu fui buscar uma palavra, e Cristiane também foi buscar uma palavra de Deus sobre o nosso casamento. Eu sei que tem pregadores aí fora que pregam diferente, tá? Mas aí cada um tem a sua revelação, a sua visão, né? E recebe até onde busca. A minha experiência foi que na minha vida sentimental eu ia buscar uma direção de Deus específica. Eu sabia que era uma moça crente, eu sabia que era temente a Deus, cheia do Espírito, que tinha o mesmo chamado, mas eu fui buscar: Senhor, é Cristiane? Essa é a minha experiência de Cristiane, e nós temos ensinado isso. Então, quem tem fé para aplicar esse princípio, amém. Aplique. No nosso caso, fomos bem-sucedidos porque buscamos uma palavra. Está claro aqui a primeira parte? Sim ou não? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de você escrever, antes de você planejar, antes de você começar a orar, você vai buscar uma direção clara, específica. Você vai buscar uma planta, você vai buscar um modelo. Senhor, me diga o caminho, me diga o mapa. Ok, vamos agora para a segunda parte. Planeje. Agora eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou comigo especificamente sobre aquela área. Então agora eu vou planejar. Isaías 32, verso 8. Abra aí, por favor. Ou segue aqui na tela. Eu gosto muito desse versículo. Mas o nobre projeta. Preste atenção. O nobre projeta coisas nobres.
e pela sua nobreza se mantém em pé. Eu vou ler o mesmo versículo agora em uma outra versão, NVT. Os generosos, porém, então agora nós temos nobreza ligado com generosidade. Os generosos, porém, planejam. No versículo que eu li, na NAA, projetam. Na NVT, planejam. Então, projetar e planejar são sinônimos. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui, uma pessoa nobre. Se alguém que está aqui nasceu de novo, quem tem aqui certeza do novo nascimento, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, tem certeza da vida eterna, certeza da salvação. Então a Bíblia te chama de nobre. Mesmo que você não veja, se veja, mesmo que outra pessoa não te veja, mas não importa. A Bíblia diz que você e eu somos nobres. E a palavra nobre significa generoso. Generoso. Então chama generosidade na tua vida. Para de ser mesquinho, mão de vaca, sovina, avarento, pão duro. Sovina. Gostou dessa? Isso não faz parte da nossa natureza. Nós chegamos lá em Serra, irmãos. Pastor Mauro nos recebeu como príncipes. Alugamos um local muito bonito, muito chique. Cada um ficou na sua suíte, piscina, uma área gourmet linda. Quando abrimos o quarto, estava lá em cima da cama, mimos, presentes. Ganhamos 2 canecas. Aquela caneca térmica, Stanley. Olha só. Isso é nobreza, é uma pessoa, né, que entende o princípio de generosidade. E diz, eu vou semear, porque quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. E o pastor Mauro está colhendo com Michelle Line grandes bênçãos em suas vidas, no ministério, na igreja. Minha mãe era uma mulher nobre, generosa. E ela colheu na minha vida, na vida da minha família. Minha mãe está colhendo na eternidade os frutos da generosidade dela. Porque ela ajudou pobres, necessitados, acolheu, amou, abençoou. Então, nobreza faz parte da tua vida, meu irmão. Joga fora esse espírito de miséria da tua vida, de mesquinhez. Tudo é pequeno, tudo é contado, tudo é mirrado, né? Tem que comprar tudo em promoção. E ainda ficar dizendo, né? Porque tem gente que é assim. Não, eu comprei em promoção. Tem que se justificar. Já pensou? Você conhece alguém assim? Compra uma coisa. Eita, que camisa bonita, Felipe. É bonita, né? Foi numa promoção que eu comprei. Para que isso? Se foi em promoção ou não foi, tu compraste, homem. Desfruta. Para que ter culpa da gente muitas vezes desfrutar de alguma coisa? Quem tem que justificar, né? E muitas vezes, queridos, nós estamos transferindo isso para outras pessoas. Na vida da nossa célula, dos nossos discípulos, dos nossos liderados. Eu faço o seguinte, todo ano. Pelo menos uma vez, mas às vezes eu faço 2 vezes por ano. Eu vou no meu guarda-roupa e eu faço uma faxina geral. Aquilo que eu não estou usando, por que eu vou guardar uma coisa que eu não estou usando? Por que essa coisa não pode abençoar outra pessoa? Se eu tenho 2 iguais, se eu tenho 2 parecidas, para que eu quero? 2 coisas parecidas, 2 coisas iguais. Para que eu quero uma coisa guardada que vai ficar ali anos guardado? Então a gente tem que realmente tomar essa atitude de nobreza. Além de generosidade, nobre, a palavra nobre significa voluntário. É uma pessoa que está disponível.
É muito lindo um coração voluntário. Você não precisa pedir. Vamos fazer um teste hoje aqui? Eu não sei se Walter vai confirmar, mas hoje a gente vai precisar tirar todas as cadeiras. Domingo. Pronto, domingo. Domingo eu vou falar, gente, no final do culto, vamos tirar todas as cadeiras. Vamos ver quem são os voluntários. Porque às vezes você tem que pedir, né? Felipe, vem cá, ajuda. Isso não é voluntariedade. Voluntário é aquele que vê a necessidade e se dispõe. Ninguém pediu. Mas eu faço parte dessa casa, dessa igreja. E eu posso contribuir. Eu posso me oferecer. Eu posso perguntar se estão precisando. Isso é um coração voluntário. A outra coisa aqui, ó, disposto. Disposto. Tem gente que é disposto para comer. O varão é disposto para comer. Mas ele é bom de trabalho também. Ele é um rapaz disposto em todos os sentidos. Ele é disponível, né? Ele serve. Tem gente que é disposto para dormir. Nós temos que ser dispostos para servir. O nobre é uma pessoa disposta, que serve. Pastor, pode contar comigo. Me chame. Pode me ligar. Inclinado. Uma pessoa nobre é uma pessoa inclinada. Tem nesse sentido, né, de disposição. Se inclinar, se oferecer. Pronto para fazer algo. Olha que coisa linda, irmãos. Uma pessoa nobre é voluntária, é generoso, é disposto. Agora, a próxima palavra é projeta. O nobre projeta. Projetar é planejar, tensionar, deliberar. Planeja, tensiona, delibera. Gente, é uma coisa intencional. É uma coisa que você sabe que tem que fazer. Se a gente não planeja, não realiza. Você precisa de manhã ter uma lista. Eu tenho uma lista no meu celular de coisas a fazer. E eu vou eliminando, eu vou marcando. Eu fico muito feliz quando eu vejo a minha lista toda marcada. Porque eu consegui fazer as coisas que eu tinha que fazer naquele dia. Porque senão eu me perco. É muita coisa, é muita demanda, é muita exigência. São muitas decisões. Mas se eu não planejar... Por exemplo, mês passado sentamos aqui com os pastores. Vamos fazer o calendário da igreja de Garanhuns, de Caruaru. Vamos colocar no calendário o que queremos para 2024. Vamos fechar o calendário semana que vem. Pedimos aos nossos líderes de ministério, planejem. Escrevam. Se a gente não planeja, queridos, a gente não realiza. Assim é na sua vida pessoal. Se você não planejar em cima da palavra que você recebeu de Deus, não é da sua cabeça não. Você recebeu uma palavra de Deus e você escreve. Nós fomos para a rede de casais semana passada em Caruaru e nos entregaram uma casinha para a gente escrever na casinha o que é que queríamos, eu e Cristiane, como família. E nós colocamos tanto coisas espirituais, como colocamos coisas naturais. Nós queremos um carro novo, nós queremos uma casa nova, né? Nós queremos... Foi o que mais que a gente escreveu, Cristiane? E coisas espirituais, né? Nós queremos um casamento mais maduro, nós queremos aprender a perdoar mais rápido, nós queremos um amor, né, mais estável, mais maduro. Escrevemos isso. Agora, se você não escreve nada, se você não planeja nada, se você não tensiona, a palavra tensionar aqui com C é de intenção. A intenção. O que é que você pretende? Deliberar significa decidir. Então, o nobre projeta. Projeta o quê?
Qualquer coisa? Não. O nobre projeta coisas nobres. Coisas nobres têm a ver com o caráter dele. Porque se eu sou nobre, as coisas que eu vou planejar serão nobres também. E coisas nobres, irmãos, sempre falam, sabe de quê? Porque o nobre é generoso, o nobre é voluntário, o nobre é disposto, o nobre está pronto para servir. Então, as coisas que eu for planejar, eu não vou planejar apenas para mim mesmo. Mas eu vou sonhar com a minha família, eu vou sonhar com o meu cônjuge, com os meus filhos. Eu vou sonhar com outras pessoas. Eu vou abençoar os necessitados, os fracos, os doentes, os pobres, os vulneráveis. Eu vou pensar não apenas em mim, mas eu vou pensar como nobre, eu vou pensar nos outros. Porque se eu só pensar em mim, não é nobreza, é egoísmo. Então o nobre, ele planeja coisas nobres, por quê? Porque é de acordo com o caráter dele. As coisas que fluem de Deus, as coisas que fluem do caráter de Deus, é bondade, misericórdia, graça, perdão, generosidade. O Senhor disse, eu sei que pensamentos tenho, são pensamentos bons. Por quê? Porque de uma fonte boa só pode fluir coisa boa. De uma fonte sarada. Por isso que a gente precisa buscar um coração sarado, né? Quando a gente não tem um coração sarado, aí flui da gente coisa ruim. Flui água suja. É uma fonte que foi manchada. Por isso a gente precisa sempre orar pelo nosso coração. Coração curado, um coração sarado. Por quê? Porque às vezes, irmãos, quando o coração não está curado e sarado, parece que é uma coisa boa, nobre. Mas às vezes a motivação é para mostrar aos outros, para competir, para comparar. Né? Por exemplo, um líder de célula sonha uma coisa nobre. Eu quero que a minha célula, em 2024, batize pelo menos 5 pessoas. Vamos pensar, isso seria um alvo, tá? Eu quero que a minha célula, em 2024, pelo menos batize 5 pessoas. É nobre. Mas se o coração não estiver sarado, o que é que pode estar por trás desse desejo, desse alvo? Eu quero batizar 5 pessoas porque fulano, esse ano, batizou 4. E eu vou mostrar que eu posso batizar mais. Veja, como que um alvo nobre pode estar contaminado por um coração errado. Então, por isso que a gente sempre precisa analisar o nosso coração. Então, o nobre planeja coisas nobres. E na sua nobreza, é isso que o versículo diz, e na sua nobreza, e nobreza aqui fala do seu caráter. Isso que eu estava falando, irmãos. Sempre sonde seu coração. Sempre pergunte ao seu coração. Meu coração, por que que você quer fazer isso? Meu coração, por que que você está planejando isso? Por que que eu quero ser pastor? Por que que eu quero ser líder? Por que que eu quero casar? Por que que eu quero ter uma casa nova? Por que que eu quero trocar de carro? Por que que eu quero o meu casamento abençoado? Por que que eu quero um emprego novo? Por que que eu quero prosperar financeiramente? A gente sempre tem que estar perguntando ao nosso coração. Por quê? Na sua nobreza. O nobre tem um caráter de nobreza. Na sua nobreza, ou seja, na intenção, nas motivações mais profundas. E eu quero te dizer, analisando meu coração, eu já achei muita coisa feia. Por trás até de uma intenção aparentemente espiritual. Mas eu já achei competição, inveja, comparação, ciúme. E no meio dos pastores tem muito isso. Infelizmente, né? Para nossa vergonha. Mas é porque nós somos humanos. Às vezes as pessoas pensam que pastores são seres extraterrestres, né? Arcanjos.
que caíram do céu, né? Porque se caiu do céu é o cão, é o diabo, né? Mas tem gente que pensa, né? Que o pastor é um arcanjo que caiu do céu e que não tem defeito nenhum. Aí fica trocando de igreja em igreja, procurando um pastor perfeito, que nunca vai encontrar. Primeiro porque essa ovelha não é perfeita. Como é que eu sou uma ovelha imperfeita e quero um pastor humano perfeito? Para com isso. Você é imperfeito e quer uma igreja perfeita. No momento que você pisou ali, você estragou esse lugar. Estamos entendendo, né? No momento em que nós, imperfeitos, entramos em um lugar, o lugar se torna imperfeito. E daí? Se nas nossas imperfeições o Senhor pode nos usar, desde que a gente se deixe trabalhar por Ele. Então eu e Cristiane, nós não somos perfeitos. E às vezes no meio pastoral, existe competição, comparação, ciúme, e nós somos contaminados. E deixa eu chamar aqui tua atenção, porque Garanhuns é uma cidade que tem essa característica. Nós precisamos ir de encontro a esse espírito que opera na nossa cidade. Não só é na igreja, não. Você vê que quando alguém abre um negócio em Garanhuns, os outros ficam com inveja, fica botando terra, fica falando mal, competindo. Surge um profissional, aí os outros têm que detonar. Garanhuns tem uma característica de competição. As pessoas aqui são competitivas. E a gente vive aqui, nessa atmosfera, e muitas vezes nós somos contaminados por ela. Então, por isso a gente sempre tem que estar sondando o coração. Mostra-me, Senhor, meu coração. Será que há algum caminho mau? Será que há algum motivo errado? Na sua nobreza, coloque a última expressão agora. Perseverará. Queridos, uma coisa é começar, outra coisa é perseverar. Começamos o CCA em 2007, certo? Foi difícil começar, foi. Mas sabe o que foi mais difícil? Foi não, está sendo mais difícil perseverar. Porque começar todo mundo começa. Ou pode até, querer começar, tentar começar. Mas a palavra aqui é perseverar. E perseverar é permanecer de pé. É persistir. É se posicionar. Olhe, nós temos perseverado. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, dos acertos, dos ajustes que nós tivemos que fazer. Apesar das suas falhas, senhores e senhoras, nós estamos perseverando, certo? Nós estamos perseverando. Porque o nobre projeta e persevera. Porque se a gente não perseverar, irmãos, eu estava falando isso para os pastores ontem. Nós discipulamos, não é? Tem alguns ali que não é discipulado profundo. O Cristiane sabe. Mas sabe por que nós estávamos lá ontem? Porque eu fiz questão. Só por isso. Eu fiz questão. Por quê? Porque um relacionamento que não se alimenta, morre. Uma amizade que não se alimenta, morre. Por eu amar aqueles irmãos, se eu não alimentar, morre. Eu já perdi muitos amigos. Estava dizendo isso a eles ontem, à noite. Quando eu morei na Bolívia, éramos 6 rapazes. E a gente era bem resolvido sexualmente, tá? Não tinha problema entre nós. Nós dormíamos juntos. Eram 4 colchonetes para 6, então a gente tinha que juntar os colchonetes. Eram apenas 3 cobertores, frio de 2 graus, sensação térmica de -1. Então a gente tinha que aquecer tijolo, colocar nos pés. Um banheiro só para todos nós, enquanto um estava fazendo o número 2, o outro estava tomando banho, o outro estava fazendo a barba, e o outro estava em pé esperando, e o outro estava conversando com o que estava esperando. Nós éramos muito unidos.
Muito, muito. A gente não discutia, né? Não tinha, né? Como dizia meu pai, não tinha nenhuma fuleiragem entre nós, né? Desculpa a expressão. Né? Não tinha nada assim de briguinha, de picuinha, não. A gente era muito unido. E a gente estava naquela amizade muito legal. Mas sabe o que aconteceu? A amizade, depois que terminou o tempo lá, cada um foi para a sua cidade, cada um foi para o seu lado, a amizade da gente morreu. Acabou. Eu não sou mais amigo deles. Um dia desse eu encontrei um no Facebook e eu fui com toda empolgação, né? Achando que eu estava 30 anos atrás. E assim, ele me tratou como um desconhecido. Ele tem culpa? Não. Ele não tem culpa. Por quê? Porque a amizade não foi perseverante. A amizade não foi alimentada. Só aquilo que a gente persevera. Por que é que eu e Cristiano vamos completar 28 anos, dia 24 de dezembro, aqui no culto das 10 horas. Vocês vão orar por nós. A gente vai fazer juras de amor de novo, né? E no dia 26 nós vamos sair em lua de mel. 2 dias. Mas sabe por quê? Porque nós temos perseverado. É muito perdão que eu tenho liberado para essa mulher. E ela pode dizer também, é muito perdão que eu tenho liberado para esse homem. É respeito. Sabe, nós temos tolerado um ao outro. Tolerado nesse sentido, né? De respeitar. É perseverança. Então, queridos, não vai acontecer nas nossas vidas algo de forma automática. Só porque você começou, aquilo vai continuar. Não. Você tem que perseverar. O nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza, persevera. Está na hora de alguns aqui perseverarem. Amém? E eu vou terminar então com a última parte. Profetiza. Primeiro, veja. Segundo, planeje. Agora, profetize. Vamos terminar então com 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18. Eu vou ler em 2 versões diferentes. Esse texto aqui, ele é chave para 2024, ok? Se você já tem uma palavra de Deus, e se você já vai escrever o que você quer, se você já vai planejar, então agora, o próximo passo é 1 Timóteo 1,18. Esta é a admoestação. Admoestação é uma palavra para, traduzida seria, Timóteo, isso é o que eu insisto, isso é o que eu estou insistindo em te dizer. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Preste atenção nessas palavras, irmãos. Nós já estamos terminando. Mas olha, Paulo diz, Timóteo, eu estou insistindo, eu estou chegando junto, para que, segundo as profecias, de acordo com as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Então vamos lá, por parte. Timóteo, eu estou insistindo numa coisa aqui com você. É o seguinte, tem profecias, tem palavras proféticas que você recebeu lá atrás. Profecias que anteriormente foram ditas a você. Agora olha o que Paulo diz, que firmado nelas. Firmado nas profecias. Você combata o bom combate. Queridos, nós estamos no bom combate da fé. No dia que você entregou sua vida a Jesus, você entrou no bom combate da fé. Quer você queira ou não, quer você admita ou não, todos nós estamos no bom combate da fé. Nós estamos numa luta espiritual. Existem seres espirituais da maldade que querem de toda forma que a gente não progrida espiritualmente. Que nós não avancemos na vontade e no propósito de Deus. Então nós temos um bom combate. Como é que eu vou combater sem armas?
Alguém entra numa batalha sem armas? Entra para morrer, para perder. Paulo está dizendo, Timóteo, você tem uma guerra. E a guerra que ela começou quando você entregou sua vida a Jesus. Tem o bom combate da fé. Então, você precisa se firmar nas profecias que foram ditas a você. Vamos ler esse mesmo versículo na NTLH. Eu não gosto muito da NTLH, tá, irmãos? Não gosto muito. Quase eu não uso a nova tradução da linguagem de hoje. Mas esse versículo na NTLH, eu acho que ele ficou muito bom. Veja, Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Então, a gente leu, eu te admoesto. Paulo está dizendo agora, nessa tradução, eu estou te entregando uma ordem. Uma ordem de um pai para um filho. Deve ser obedecida? Sim? Deveria, né? Deveria. Paulo está aqui dizendo, meu filho, eu sou teu pai espiritual. E eu estou te dando uma ordem. E esta ordem, ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras, eu gostei disso aqui. Aqui a NTLH está de parabéns. Que essas palavras proféticas sejam as suas armas para que você possa combater bem. Amém, irmãos? As palavras proféticas, eu comecei dizendo, busque uma palavra de Deus. Busque uma planta, busque um modelo. Eu não estou dizendo para você ir para círculo de oração, pedir palavra profética. Porque tem gente que talvez está entendendo a coisa assim. Não é isso, não. Eu estou dizendo que você precisa buscar uma palavra profética aqui, ó. Apesar de eu acreditar em dom de profecia. E a parte do testemunho que eu não contei é que quando nós estávamos em Brasília, que eu já tinha a palavra, mostrei a Cristiane e ela ainda ficou um pouco resistente, porque nós somos bem diferentes, né? Cristiane, ela é colérica, pragmática, prática, e eu sou melancólico, né? Sentimental, né? Contemplativo. E aí Cristiane disse, não, mas não basta só você me dizer que Deus falou contigo. E se tu estiver enganado? Porque o nosso coração é enganoso. Vamos buscar confirmações. E aí sim, Deus nos deu uma palavra profética através de profecia mesmo. Estávamos num batismo em Brasília, numa mansão lá na Asa Sul, no Lago Sul. E veio uma irmãzinha do Coque, e eu amo as irmãzinhas do Coque, porque elas são realmente mulheres de oração. E aquela irmãzinha estava lá e tal, saiu de lá, chegou, ei, vocês dois. Aí eu olhei para ela, aí eu já fico na expectativa, ai. Vem coisa boa aí. Ela disse, vocês estão para fazer uma viagem? Estamos. Ok, eu vi vocês com uma mala de viagem. E essa mala não é uma mala pequena, é uma mala grande, é uma mala de mudança. Eu não sei o que é isso, aí é com vocês agora. Então eu já sabia, né? Era para a gente realmente voltar para Garanhuns. Mas não foi a palavra da irmãzinha do Coque que determinou a nossa volta. Nós já tínhamos uma palavra e aquela palavra profética apenas confirmou aquilo que Deus já tinha falado conosco. Então, quando Paulo está dizendo, de acordo com as palavras de profecia ditas há muito tempo a respeito de você, ele está falando de quê? E eu vou terminar com essa agora, tá? 1 Timóteo 4,14. Veja aí comigo. 1 Timóteo 4,14. Não seja negligente, Timóteo, para com o dom que você recebeu. Era o dom aqui do pastorado. Timóteo era um jovem pastor. Timóteo estava dizendo, não negligencie o dom de pastor que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, no dia que Timóteo recebeu imposição de mãos, profecias foram liberadas, palavras de Deus foram liberadas sobre Timóteo. E Paulo está dizendo agora o quê?
Coloca aí. Palavras proféticas são liberadas a fim de que, firmado nelas, combatamos o bom combate. Então eu pego as palavras proféticas que Deus me deu a respeito de uma área, né, de algo específico na minha vida. Eu pego essas palavras, eu planejo em cima delas, mas eu preciso agora profetizar sobre elas. Eu preciso agora pegar essas palavras que Deus me deu e colocar diante de Deus. Deus, o Senhor me falou isso, isso e isso. Naquele dia, naquela hora, naquele momento, Senhor, eu estou lembrado do que o Senhor falou. Gente, eu lembro de palavras que o Senhor me deu dentro de um ônibus em julho de 1990. Estava voltando de Brasília. Quem aqui não era nascido em 1990? Levanta a mão. A maioria. A maioria. Tu não. Só quer ser o novo. Ele está quase chegando aos 50. Tá. Ele só tem cara de novo. Ele usa muito creme na cara. Então a maioria daqui nem nascido era. Eu estava voltando no ônibus de uma conferência em Brasília, que a gente ia de ônibus nessa época. 48 horas de viagem, ida, 48 de volta. E nós estávamos no corredor do ônibus, numa reunião de oração. Pastor Iremar mal me conhecia naquela época. Eu não era da comunidade evangélica naquela época, da comunidade evangélica de Garanhuns. Eu era da primeira igreja, na verdade era Igreja Congregacional Jardim das Oliveiras. Pastor Iremar andou no corredor e disse: esse rapazinho aí, em 1990, eu tinha 17 anos. Aliás, não tinha ainda 17, porque foi em julho. Eu tinha 16 anos. Esse rapazinho aí, vem cá, meu filho. Quero orar por você. E eu sempre fui muito fominha. Eu sempre fui muito, sabe? Quando um homem de Deus me chamava para orar, eu não tinha medo. Porque eu sei de crentes que quando o pastor chama para orar, fica com medo dos pecados ser revelados, dos podres ser revelados. Eu não era desse tipo, não. Eu era do tipo que eu confessava os meus pecados no secreto, para quando um homem de Deus me chamasse, eu dizia: vai vir coisa boa, vai vir palavra profética, vai vir coisa de Deus. O pastor Neymar me chamou e disse: meu filho, deixa eu orar por você. Aí começou a orar. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. Firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações. 16 anos. Nunca esqueci. Então eu estou hoje combatendo o bom combate, firmado em quê? Nas palavras que o Senhor me deu há tantos anos atrás. Naquela palavra estava incluída Cristiane, que eu não conhecia ainda. Estava incluído Adriel e Abner, que nem nascidos eram, porque eu tinha 16 anos. O CCA não existia, eu não era pastor, nada existia em julho de 1990. Mas uma palavra foi liberada. E sabe o que eu fiz? Peguei essa palavra e disse: eu me agarro a ela e vou combater, firmado nela. Não era a palavra de Iremar, era a palavra de Deus. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então, coloca aí o gráficozinho para a gente orar. Fica em pé, a gente vai orar. Eu sintetizei aqui de forma gráfica. Primeiro, eu vejo antecipadamente. Eu busco uma palavra de Deus, ok? Tem alguns aqui que querem casar. Vamos lá. Eu vou ter que dar exemplos práticos. Eu quero casar, pastor. Amém. É um bom desejo. É melhor casar do que viver ardendo em desejo. É o que Paulo disse. Então, pastor, eu preciso casar. Beleza. Você vai então agora buscar uma palavra de Deus. Primeiro você tem que ter idade para casar, né?
Então já vou aqui jogar um balde de água fria em quem tem menos de 18. Baixa o fogo e vai estudar. Certo? Vai estudar. Quem tem mais de 18, não terminou os estudos ainda, não tem um emprego, termina de estudar e vai trabalhar. Agora, você que já está com 22, 23, 25, 28, 30, entra em desespero. Entra, corre para os pés do Senhor e diz: Senhor, eu quero uma palavra, um santo desespero, né, gente? Não estou desespero para casar com qualquer um, não é nesse sentido. Mas assim, entra em crise. Vou mudar a palavra, porque eu entrei em crise, certo? Eu entrei em crise. Eu não queria ficar sozinho, eu não podia ficar sozinho, e eu entrei em crise. Senhor, eu tenho muita tranqueira na minha alma, eu tenho muita coisa que precisa ser tirada, eu preciso ser curado, mas eu quero casar, então me cura. E eu fui entrar em crise, entrei em crise diante de Deus. Eu tinha um pastor lá, um homem de Deus na minha vida, nunca mais eu reencontrei, vou reencontrá-lo talvez na glória, pastor Domingos, carequinha ele, por isso que eu amo os carecas. Pastor Domingos, ele, Marcos, cara, Deus vai te dar uma esposa, sonha com isso, Deus vai te dar uma esposa. E eu ficava, né, mas pastor, não, para com isso, você vai amadurecer. Pastor Domingos, ele realmente me instigou, e eu fui para o Senhor, e eu comecei a ver antecipadamente. Cristiane estava em São Paulo, eu estava em Brasília, a gente não estava se falando, porque ela não me suportava, né? Ela não queria me ver na frente, ela estava lá, eu estava cá, mas eu comecei a ver antecipadamente. Gente, tudo que eu vi antecipadamente era Cristiane dizendo a Deus. Cristiane foi para o Senhor e disse: Senhor, eu só quero Marcos se ele me pedir perdão, se ele disser que eu sou a mulher da vida dele, se ele me pedir em casamento, se ele já vier com a data marcada. Ela só não pediu uma coisa, mas o Senhor acrescentou como bônus. Gente, lá em Brasília, é sério isso, eu sei que vocês acreditam, vocês sabem que a gente não é gente de mentira, mas em Brasília, eu estava orando, eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim: Marcos, não se atreva a chegar perto de Cristiane e não dizer a ela que ela é a mulher da sua vida, que ela lhe perdoe, que você quer casar com ela e marque a data. E eu senti o Espírito Santo dizendo assim: agora, leva as alianças. Não foi assim, Cristiane? Do jeito que ela tinha falado com Deus, Deus falou comigo em Brasília. Eu vi o nosso casamento num domingo de manhã, ao ar livre. Aí eu disse: vai ser 24 de dezembro, é uma data bonita, véspera de Natal. Vai ser bonito, vai ser esse ano vai cair num domingo. Eu comecei a ver antecipadamente. Mas eu busquei uma palavra. Veja antecipadamente, obtenha uma palavra, aí planeje. Eu escrevi uma carta. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Então eu escrevi uma carta. E eu fui arrodeando e floreando. Escrevi umas 4 páginas. Na última página, nas últimas linhas, bem sutil, eu dei a entender que eu queria casar com Cristiane. Mas aí eu já tinha certeza do que eu tinha que fazer. Estou usando essa área como exemplo, mas você pode aplicar isso às outras áreas, tá? Planejei, comecei a orar, e a gente ia se encontrar na Bolívia em julho. Eu comprei as alianças, levei escondido. No último dia de Cristiane, marcar uma passagem aérea para voltar para o Brasil. Eu vou contigo, Cristiane. Aí fomos para o centro lá de Santa Cruz. Aí fomos para uma lanchonete. Aí sentamos. Aí eu pedi um suco, tomei o copo todo de uma vez. Outro suco. Aí eu disse: Cristiane, deixa eu te dizer, Deus falou comigo que eu te machuquei muito, então me perdoe. Você é a mulher da minha vida.
eu quero casar com você. Vai ser dia 24 de dezembro e a prova, aí eu mostrei as alianças a ela. E ela viu que realmente era Deus que estava conduzindo aquilo. Mas eu orei, eu profetizei. Eu estava ali, Senhor. Eu não sei como Cristiane vai reagir, porque Cristiane era braba, viu? Imagina a Cristiane há 28 anos atrás. Hoje ela está trabalhada pelo Espírito, né? Uma mulher mansa. Na época, Cristiane era braba. Digo, Senhor, vai na frente, vai amansando a fera. Porque eu sei que eu machuquei muito, né? Eu fiz muita coisa assim para ferir o coração. E eu comecei a profetizar. Resumindo, 24 de dezembro de 1995, às 9h45 da manhã, na Fazenda Alvorada, onde hoje é o Hotel Alvorada, Cristiane estava entrando naquela chácara para se casar comigo. Eu segui tudo isso aqui, ó. Então eu quero te dizer, aplica isso à tua vida. Não é só na vida sentimental. Eu nem sei por que eu contei esse testemunho, porque eu poderia contar outro em outra área. Mas serve. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Vai diante do Senhor. Senhor, o que é que tu tens? Feche seus olhos agora. Vamos fazer prático agora. Pense agora uma área da sua vida para 2024. Uma só. Depois você pensa nas outras. Mas pensa agora em uma área. Pensa aí. Finanças, casamento, emoções, trabalho, vida profissional, faculdade, teus estudos, casamento, vida sentimental, teus filhos. Pensa aí em uma área. Ok. Agora você vai dizer, Senhor, eu quero enxergar antecipadamente o que o Senhor tem para essa área da minha vida. Me faça ver agora, Senhor, por alguns segundos. Peça a Ele. Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu entendimento, para eu enxergar o futuro. Descortine, Senhor, diante dos meus olhos, o que o Senhor tem para essa área específica da minha vida. Me dê agora um vislumbre do que o Senhor tem para mim. E deixe que o Senhor agora te mostre antecipadamente. Veja antecipadamente. Peça a Ele uma palavra. Senhor, eu preciso agora de uma palavra. Talvez você não tenha a palavra exatamente agora, mas o Senhor vai te dar hoje à noite, amanhã. Enquanto você estiver buscando, lendo, o Senhor vai te dar uma palavra. E aí você vai começar a planejar. Quais são os passos que você precisa dar para que essa palavra, para que esse sonho, para que essa visão antecipada se concretize? Planeje, escreva. E aí agora você só vai agora profetizar. Firmado nas profecias, você vai combater o bom combate. Você vai começar a declarar, chamar à existência as coisas como se elas já existissem. E queridos, você vai obter a resposta. Eu não sei em quanto tempo, eu não posso te dar prazo, mas no meu caso, tudo isso aconteceu no decorrer de um ano. De um ano. Talvez seja menos tempo para você, talvez seja mais tempo, mas não importa. Você vai perseverar. O nobre planeja coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Senhor, aplica essa palavra na vida dos meus irmãos. Aplica esses princípios na vida de cada um. Nessa última quarta, Senhor, profética de 2024. Nesse último momento que temos de compartilhar a palavra. Nós agora apontamos para 2024, apontamos para o nosso futuro, porque o Senhor já está lá no futuro nos esperando. O Senhor não será pego de surpresa, o Senhor já está lá nos esperando. E nessa última quarta, desse momento profético, nós agora abençoamos o ano de 2024. Nós declaramos, Deus, a palavra que procede da boca do Senhor sobre o ano de 2024. E veremos o cumprimento
das suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Quem recebe aí, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.